Pega a sua Bíblia, um pouquinho como a gente sempre faz, né? Segura a sua Bíblia assim, ó. Levanta ela bem alto aí, essa Bíblia aí, abençoada, né? Segura aí, seja no iPod, no iTote, impressa, do jeito que você tiver. Estou sem Bíblia, pastor. Pega na mão de alguém que está com a Bíblia e levanta junto. Isso, bem assim, ó, bem alto. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Maravilha. Então abre ela aí no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 12. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo 1. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Faremos leitura até o versículo de número 13. Até o versículo de número 13. Poderíamos ler todo o capítulo, mas depois fica como homework para você, tá bom? Você lê em casa, termina a leitura em casa lá, leva essa lição de casa, né? E continua lendo a Bíblia, viu? Olha para o teu irmão e fala assim: lê a Bíblia, viu? Isso. Lê a tua que eu leio a minha. Diga assim. Cuida da tua leitura que eu cuido da minha. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Deixe marcado na sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, e olha o que está escrito lá no Evangelho de São João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, o capítulo de número 1 e o versículo de número 29. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 1 e versículo de número 29. Olhe na sua Bíblia, acompanhe essa leitura também desse versículo, só esse versículo. João 1 e 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga comigo assim: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta manhã, nesse dia de Páscoa, eu quero falar com você o quão sortudo você é, o quão abençoado você é, o quão bem-aventurado você é. Diga para o teu irmão: você é abençoado. Glória a Deus, você é abençoado. O quão abençoado você é, o quão sortudo você é. Que sorte sua, pastor, é sorte? É, a grande sorte, a maior sorte que alguém pode ter é reconhecer, entender o verdadeiro motivo da Páscoa. Páscoa não é chocolate, Páscoa não tem nada a ver com coelho,
Páscoa não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com isso. Isso é invenção que veio se agregando depois, tradição, e foi gerando uma série de coisas. O comércio lucra bem com isso, né? Quantos aqui gostam de chocolate? Amém, eu também gosto. Ninguém aqui, se puder comer chocolate, a gente come, né? Mas não tem nada a ver com Páscoa. Páscoa vai mais além disso. Quando eu começo a olhar, ouvir as canções dizendo que Ele morreu, Ele se entregou por mim, Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele foi sepultado, mas Ele não ficou no sepulcro, porque no domingo de manhã, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Aí eu entendo o que é Páscoa. Páscoa é sofrimento, Páscoa é sacrifício, Páscoa é morte, mas Páscoa, acima de tudo, é ressurreição e vida para sempre. Aleluia. Diga para o teu irmão: fica tranquilo, você tem vida eterna. Aleluia, aleluia. E aí nós olhamos o texto que lemos primeiro, no livro do Êxodo. Sabemos que o povo de Israel estava vivendo no Egito já por 430 anos. Deus havia providenciado um meio para que essa nação fosse preservada. Mais de 4 séculos atrás, um jovem chamado José havia sido vendido escravo. Vocês conhecem a história bíblica. Através desse jovem que foi vendido pelos seus próprios irmãos ao Egito, toda a família mudou-se para o Egito, porque havia uma grande fome na terra. Aquele jovem que havia sido levado como escravo agora é levantado por Deus como um homem com uma sabedoria tremenda, uma sabedoria que não tinha igual no seu tempo. E da prisão onde estava ele sai, e agora ele vai ser o segundo homem no governo de todo o Egito, que era a nação mais influente de toda a terra. E agora essa nação começa a se estabelecer ali através dessa família. Eles recebem a melhor terra, a terra de Gósen, na área do Egito, uma terra que produzia, uma terra abençoada. E aquele faraó reconheceu que o José foi usado por Deus para preservar todo o Egito, não só o Egito, mas todas as nações da terra, porque a Bíblia diz que todos vinham comprar mantimentos, porque Deus deu sabedoria. A sabedoria que vem do céu, ela é divina, ela é poderosa, não é como a sabedoria humana, não. Você está passando por momentos de algumas situações, peça ao Senhor. Tiago diz assim: olha, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, porque Ele dá e não lança em rosto. Deus dá uma sabedoria que é capaz de preservar a sua vida, é capaz de preservar a vida da sua família, é capaz de preservar todos que estão à sua volta. E Deus dá aquela sabedoria tremenda. E depois vocês conhecem o texto bíblico, a narrativa, e vem toda a família, estabelece ali, e a nação, aqueles que vieram, em pouquinha gente, 65 almas, algo assim que a Bíblia diz, que desceram, quando agora cumpre-se o tempo, porque Deus trabalha com tempos, Deus trabalha com planos que Ele mesmo estabeleceu. Na minha vida existem tempos se cumprindo, na sua vida existem tempos se cumprindo, na vida dessa igreja existem tempos se cumprindo, e cada coisa vai acontecendo ao seu tempo, porque nada foge das mãos do Senhor. E a Bíblia diz que no dia exato em que completou 430 anos, porque esse era o tempo que Deus queria que eles ficassem ali, a Bíblia diz: eu retirei todos os meus exércitos lá do Egito. Significa, Ele retirou não somente o povo que estava ali, como a cobertura que Ele dava para aquele povo ali. Diga para o teu irmão assim: tudo tem um tempo. Diga: não se preocupa não, no tempo certo as coisas vão acontecer. Aleluia. Vocês conhecem a história, né? O Moisés foi criado ali, foi ensinado ali, depois ele teve que ir por providência divina ir lá para o deserto, ter outro treinamento. Depois já de 40 anos lá no deserto, Deus fala com ele, é uma coisa inusitada que acontece, uma sarça, um pé de sarça começa a pegar fogo, não se consome. Deus manda ele tirar o calçado dele em reverência, porque aquele lugar é santo, e Deus começa a travar um diálogo com Moisés, dizendo: eu quero que você vá lá, volta no Egito. Ele era fugitivo, ele era procurado no Egito, mas Deus é capaz de mudar a sua história, a minha história. Deus é capaz de mexer na nossa história pregressa, para nos dar felicidade no presente e garantir o nosso futuro.
dependendo da circunstância e da situação que você passou, esteja passando, saiba que o teu futuro pertence ao Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Ele que te fortalece, que te anima, Ele que te sustenta, Ele que te guarda, Ele que te dirige, Ele que abre os teus olhos, Ele que te dá esperança. Oh, aleluia, 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 aleluia. E agora Deus fala para Moisés: vai lá. E eu falo que quem está me dizendo para ir lá, Senhor? Diga que o eu sou. Deus não tem obrigação de ficar batendo papo com ninguém, sabia? Ele faz por misericórdia, por amor, por graça. Deus não precisa dar explicação da existência. Eu só acredito se acontecer isso ou aquilo. Você pode morrer querendo ver isso ou aquilo e não vai acontecer nada. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Senhor, eu não estou te vendo com esses olhos, mas eu sei que alguma coisa dentro de mim diz que o Senhor existe, que o Senhor é meu Pai, que o Senhor é meu Senhor, que o Senhor é meu Salvador, que o Senhor é meu ajudador, e eu quero, Senhor, estar contigo, caminhar contigo. Não abra mão da tua presença na minha vida. Começa a caminhar assim para você ver. Baixa a guarda e você vai ver os braços do Senhor envolver a sua vida, as circunstâncias do seu dia a dia, os acontecimentos. Você vai ver que todas as coisas têm explicação sim, faz sentido sim quando você coloca na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E Moisés vai lá, e eu não sei falar, eu já aprendi, eu estou tentando tocar ovelha aqui no meio do deserto, 40 anos aqui, eu fiquei gago. Minha língua está pesada, eu não sei falar. Os homens lá são, Faraó, a corte. Então eu vou dividir a bênção. Chama Arão, teu irmão. Arão vai falar no teu lugar. Você vai dar as coordenadas, ele vai ser a boca, vai ser a voz. Vocês conhecem. Chega lá e olha, deixa o povo sair. A gente precisa ir para o deserto sacrificar. Precisamos sair com as nossas pertences, com os nossos animais. E a primeira proposta: não vai poder sair não. E aí vem sinal, joga o bordão lá que está na mão, o bastão, a vara que está na mão. E aí aquilo vira uma cobra, e vem os mágicos lá do Egito e jogam e vira uma cobra também. Só que Deus dá ordem para aquele bastão que era de Moisés engolir todos os outros, porque Deus nunca vai perder para o diabo, meu irmão. E muitos milagres, sinais, a Bíblia chama de 10 pragas que vieram sobre o Egito, e o coração do faraó está endurecido. E ainda vem mais uma oportunidade, não, e vem rãs, vem praga de piolho, todo mundo fica violento, né? Rãs, e o rio se transforma em sangue, toda a água. Com exceção, a Bíblia diz que tudo acontecia no meio dos egípcios, mas naquela região onde moravam os filhos de Israel, chamado Terra de Gósen, como se fosse, vamos dar um exemplo aqui, lá em Marieta, onde moram os brasileiros. Meu irmão, Deus, que é bom, hein? Não acontece nada. A Bíblia diz que tudo acontecia lá, aqui não. Sabe por quê? Porque essa palavra diz que praga alguma chegará sobre a sua tenda, meu amado. Sabe? Vai cair 10 mil para um lado, não sei quanto por outro, 1000 para o outro, e você não vai ser atingido não. Sabe por quê? Porque você está guardado naquele que ressuscitou, te deu vida, me deu vida, nos deu vida para sempre. Aleluia. E o coração endurecido, e o faraó fez até uma proposta: olha, sai, vai lá, adora e volta, mas não leva os animais não. Olha só, aqui tem uma mensagem tremenda para a gente, hein? O que eles precisavam para sacrificar naquele tempo? Para adorar naquele tempo? Os animais. Quem impedir o sacrifício dele, quem impedir a adoração dele, vai, mas não leva. Você vai, mas vai com o coração amarrado. Você chega, mas chega com o bico grande, o bico assim fechado, né? Pastor, por quê, irmão? Aquela coisa, querido, o Senhor quer um sacrifício perfeito, agradável diante dele, porque a presença dele muda a circunstância, a presença dele muda a dinâmica da sua vida, a presença dele vai trazer algo novo para você, ele vai abrir caminho novo, porta nova para você, esperança nova, onde você não está vendo mais nenhum sentido, ele vai colocar sentido na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Não serve para nós. Olha, a gente só vai se for com todos os nossos pertences. A Bíblia diz que não deixaram uma unha para trás, nem uma unha. Pelo contrário, quando estava chegando perto do momento, Deus falou assim para o pessoal de Israel, para o povo de Israel: fala com seus vizinhos, os egípcios que estão aí,